Olá, para você que está chegando agora, eu sou Edmilson Inácio de Souza e esse é o canal SST no Agro, onde nós falamos de NR31 e normas que se correlacionam. E hoje nós vamos dar sequência aos vídeos dos quais a gente está tratando de espaços confinados. Nós já sabemos que em ambientes rurais a gente tem vários cenários onde irão existir os espaços confinados e aí nós vamos precisar de aplicar NR33. Antes de dar continuidade, já peço que você ative o sininho, dê aquele like, né? O dedo não vai cair, dá um like, brincadeira, só dá um like se o vídeo realmente ficar interessante. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a definição ou caracterização do espaços confinados. E para que a gente tenha capacidade técnica de fazer esse julgamento, nós vamos para a tela do meu computador, onde a gente vai entender o que a NR33 diz. Só lembrando que a NR33 foi atualizada e é exatamente por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos. Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. Segundo a NR33, a caracterização de espaço confinado é a seguinte: considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que tenha simultaneamente aos seguintes requisitos. Lembrando que são 3 requisitos e tem que ser simultâneos. Se não são simultâneos, logo não é um espaço confinado. Então, a linha A, não ser projetado para ocupação humana contínua. A linha B, possuir meios limitados de entrada e saída. Observe que aqui está no plural e não no singular. Então esquece aquela história de que tem que ter uma única entrada e uma única saída. Em que exista ou possa existir atmosfera perigosa. Então, de forma bem simples, para ser espaço confinado, os critérios são não ser projetado para ocupação humana contínua, possuir meios de entrada e saída limitados e que possa existir a presença de uma atmosfera perigosa. Creio que dessa forma é impossível você não ter condição técnica de caracterizar o ambiente que é confinado ou não. São 3 pilares de fácil entendimento, tá? Uma forma bacana de fazer essa associação é fazer a anotação de forma manuscrita. Para você que tem dificuldade em entender o que é uma atmosfera perigosa, a própria NR33 ela classifica a atmosfera perigosa. Então, segundo a norma, a atmosfera perigosa considera-se atmosfera perigosa aquela em que estejam presentes uma das seguintes condições: deficiência ou enriquecimento de oxigênio, presença de contaminantes com potencial de causar dano à saúde do trabalhador, ou seja caracterizada uma atmosfera explosiva. Ainda para facilitar o seu entendimento, perceba o que é deficiência e o que é enriquecimento de oxigênio segundo a NR33. Então, atmosfera contendo menos de 20,9 de oxigênio em volume na pressão atmosfera normal, a não ser que a redução do percentual seja devidamente monitorada e controlada. Então, espera. Toda vez que eu tenho menos que 20,9% de teor de oxigênio na atmosfera, é considerado deficiência de oxigênio. Porém, se você tem condições, instrumentos, técnicas para poder fazer um sistema de ventilação corrigindo esse percentual que é perdido, você não vai considerar deficiência de oxigênio. Não sou eu que estou falando, é a própria norma. Enriquecimento de oxigênio. Atmosfera contendo mais que 23% de oxigênio em volume. Então, toda vez que você tem uma atmosfera com mais que 23% de percentual de oxigênio, é enriquecimento.
E isso caracteriza a atmosfera perigosa, a atmosfera de risco. Isso aqui é importante. Os espaços não destinados à ocupação humana, com meios limitados de entrada e saída, utilizados para armazenagem de material com potencial para engolfar ou afogar o trabalhador, são caracterizados como espaços confinados. Um exemplo clássico de presença de contaminante com potencial de causar dano à saúde do trabalhador. Toda vez que eu tenho gás sulfídrico, que é caracterizado pelo H2S, né, a nomenclatura que a gente utiliza, principalmente no sistema de detecção de gás, você vai encontrar a fórmula química H2S. Toda vez que eu tenho a partir de 8 ppm, já é considerado prejudicial. Então, esse é um exemplo quando eu tenho ali a presença de um contaminante capaz de gerar prejuízo à saúde do meu trabalhador. Uma atmosfera explosiva. Toda vez que eu tenho na atmosfera algum tipo de combustível, ou seja, o próprio gás metano caracteriza combustível, vai ter ali o seu limite de explosividade, que é facilmente monitorado quando eu tenho ali um sensor que avalia para gases explosivos, ou, por exemplo, se eu tenho ali nessa atmosfera presença de poeira que está se comportando como combustível. Um exemplo clássico são alguns ambientes em que há dispersão de resíduos de grãos na atmosfera, criando ali um cenário propício a ter uma inflamação, né? Princípio de incêndio automaticamente com uma falsa explosão ou até mesmo uma explosão. Isso aí caracteriza uma atmosfera explosiva. Então, eu acredito que ficou claro aqui a questão de atmosfera perigosa, é quando eu tenho deficiência de oxigênio, quando eu tenho ali algum contaminante capaz de prejudicar o trabalhador, ou quando eu tenho ali uma atmosfera explosiva. Se você gostou do vídeo, comente, peço que compartilhe, sugira aí o canal para outras pessoas. O canal ainda é muito pequeno, mas em algum momento esse canal vai se tornar grande e o objetivo principal do canal aqui é realmente disseminar informações que sejam aplicáveis no agronegócio, em qualquer cadeia produtiva do agronegócio, porque o nosso foco aqui, o nosso objetivo é falar sobre a NR31, que é pouco difundida aí a nível de Brasil. Não esquece de ativar o sininho, dá o like aí, por favor, e até o próximo vídeo. Forte abraço.